quando Mefibosete sentou à mesa do rei. Ele não era mais um aleijado, porque a toalha da mesa tapou seus pés e suas pernas. Ele passou a ser como um daqueles que ali estavam. Da mesma forma, quando nos sentamos à mesa do Senhor, o seu manto carmesim, banhado pelo sangue do Cordeiro, cobre as nossas imperfeições nesta noite. Não importa quem eu fui, o que importa é que a graça do Senhor me alcançou nesta noite. Pastor, mas o Senhor não sabe como está a minha vida, os meus vícios, minhas vontades, a minha juventude, o meu trabalho. Eu quero lhe dizer nesta noite que Ele está te convidando para sentar à mesa do Cordeiro. E nesta mesa, o manto do Senhor é a toalha que cobre as suas imperfeições, te limpa e te lava de todo pecado. O sangue do Cordeiro. A graça de Deus traz bênçãos sem medidas à nossa história. A Bíblia diz que aquele que não poupou o próprio Filho, antes por todos nós entregou, porventura não nos dará graciosamente com Ele todas as coisas? Romanos 8, versículo 32. Bendito Deus de Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Efésios 1, 3. E eu poderia ler inúmeros textos para falar da graça de Deus, mas nós vemos que este homem que era aleijado, vivendo na obscuridade em Lodebar, onde a coisa mais emocionante que fazer era se sentar ao redor, assistindo a queda das ervas daninhas, aquilo que não tinha vida naquele lugar poroso, solo infértil, ele levado à capital, onde ele poderia tomar todas as suas refeições ao lado do rei. Irmãos, eu quero terminar nessa noite dizendo que a graça nos alcançou. A graça nos leva à presença do rei. Que a graça nos abençoe, mas que a graça nos mantém firme diante do desafio que é aguardar o retorno do rei. E não estou falando aqui, daquele filme. Estou falando do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. No capítulo 19, segundo livro de Samuel, nós vemos que o filho de Davi, Absalão, se rebelou contra o pai, e Davi foi forçado a fugir de Jerusalém. E Mefibosete tinha planejado ir junto, mas aquele homem o enganou, chamado Ziba, e saiu sem ele, e ainda mentiu a Davi, esperando para servir outro rei. Mas a palavra de Deus diz: hoje a casa de Israel me restituirá o reino de meu pai. Davi, no ato impensável, meus irmãos, até fala sobre Mefibosete e contra ele. Existem pessoas que se afastam de Deus pelo engano do maligno, não conseguem se firmar nas coisas de Deus, porque não conseguem estar junto dele. Enfraquecemos
e caímos. Mas a graça de Deus alcança até mesmo aqueles que estiveram dentro e ficaram fora, que planejaram ir com Cristo e estão para trás. Esta parte desse lindo texto também ilustra o crente que recebeu a graça de Deus. E não estou falando de salvação, de perda ou ganho, como eu falei na semana passada. Eu estou falando daquele que tem a graça de Deus, mas que não valoriza, esperando fielmente o retorno de Deus, mas de repente a aparência de Mefibosete e suas palavras, as palavras daquele que engana, o levam a outro caminho. Mas a palavra de Deus, através de Davi, nos mostra a graça de Deus que nos guarda para o retorno de Deus. A graça que nos mantém vivos lealmente, até mesmo em sua ausência. Como, pastor? Também, Mefibosete, filho de Saul, desceu a encontrar-se com o rei. Não tinha tratado dos pés, nem espontado a barba, nem lavado as vestes, desde o dia em que o rei saíra até o dia que voltou em paz. 2 Samuel 19, 24. Como você está nesta noite?